Os infelizes procuram ocasião para praticar o mal. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Cumprimentamos a todos em todos os lugares, no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que vocês sejam abençoados, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos abençoe e vos promova paz no coração. Bem, continuemos um pouquinho mais em aproveitar a ocasião, oportunidade, portanto. Então nós recapitulamos aí o que lemos na programação passada a respeito daqueles homens que viviam com Daniel e procuravam uma oportunidade, uma ocasião para lhe fazer o mal. Nós vivemos em um mundo de oportunidades. Oportunidades. Você tem, eu tenho, nós temos oportunidades todos os dias de fazer o bem ou o mal. Escolhei, pois, o bem e vivais. Agora, nós temos a oportunidade de sermos livres. De quê? Do mal. Ao rendermos-nos por completos a Cristo. Passarmos dedicar aquilo que temos, que somos, para servir a Cristo. O que seria servir a Cristo? Desde que nós não temos Ele, a Jesus aqui conosco, Maria servia a Jesus pessoalmente. Aquela mulher de má fama serviu a Jesus pessoalmente. Ela derramou um vaso de alabastro de grande valor. Ela ungiu a Cristo para o seu sepultamento, para a sua morte. Vamos aqui um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, onde nós vamos encontrar alguma coisinha maravilhosa para nós. Capítulo 6, começamos aqui. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Pense um pouquinho, responda por você mesmo, porque é uma interrogação. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O apóstolo responde: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mais uma vez nós nos deparamos aqui. Não há neutralidade. Eu vou ficar neutro. Nós não temos esta capacidade. Quando nós deixamos de servir a Cristo, automaticamente estamos servindo ao diabo. Quando nós renunciamos à obediência à palavra, que é a justiça, nós estamos declarando obediência à injustiça. Devemos obedecer à justiça ou
obedecer ao pecado para a morte. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecesseis de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Paremos um pouquinho. Deus liberta o homem. Mas o homem às vezes quer voltar para a servidão que outrora ele tinha. O exemplo do Velho Testamento, para você compreender bem este texto, está no livro do Êxodo. Deus libertou Israel com mão forte, poderosa. O mar se abriu, as pragas vieram e logo depois eles já estavam querendo voltar à prisão. Vejam bem que não é muito difícil do homem querer voltar de onde ele saiu. Observe o que é isto, meus irmãos. Pisar no sangue de Jesus. Pisar na graça. Paulo chegou a escrever aos Gálatas: se eles retornassem aos rudimentos da lei, eles estavam pisando no sacrifício de Jesus. Então, isso é algo que se deve pensar, não se deve ignorar, fazer de conta que nada está acontecendo. Vejam isto. Paulo dizendo: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, agora, Cristo te libertou. Então assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vejam bem que as oportunidades não podem serem perdidas. Quantas pessoas lamentam oportunidades naturais que tiveram de estarem hoje numa situação financeira equilibrada? Tiveram as oportunidades, mas não souberam usufruir, aproveitar aquela oportunidade de se tornarem livres de uma dívida. Bem, depois nós falaremos qualquer dia o apagador de dívidas. O apagador de dívidas. Alguém que quitou as nossas dívidas. Agora, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás.
eu não conheceria. Agora, depois que se torna uma lei, uma proibição, então aquilo desperta. Não cobiçarás. Agora, o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Vocês se lembram que nós falamos que aqueles homens armaram para que Daniel morresse. E eles usaram o quê? O mandamento do rei. Para que ninguém orasse, fizesse nenhuma petição, a não ser ao rei Dario. Então eles levantaram o rei, engrandeceram o rei, e o rei então assinou aquele mandamento. E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, se não se visse a lei, o pecado não tinha sua força. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então a lei vivificou o pecado. Ele se tornou excessivamente maligno, como Paulo diz. Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não conheceria a concupiscência. Mas agora eu conheço a concupiscência. Então, quando eu cobiço, quando eu pratico isto, quer dizer, eu me torno um transgressor da lei. E aquilo que era para ser o bom para mim, eu não consigo, então, escapar da lei, da concupiscência. Eu preciso de algo mais forte para me fazer vencer a concupiscência que está na carne. O mandamento é santo, é justo, é bom. Mas a lei, então, o mandamento fez com que o pecado se fizesse excessivamente maligno. Por quê? A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Você pode compreender isto? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como ninguém escapar. Qual a chance que um homem tem de escapar da condenação? Nenhuma, sozinho não. Quando tem uma gestação, a chance para que você escapasse, nascesse, era uma chance em milhões e milhões de gentes. E você alcançou. Você conseguiu chegar aonde você tinha que chegar. Através de quê? De uma sorte ou de uma predestinação? Você obteve a sua primeira vitória até que chegou ao ovo. E então se tornou um óvulo e foi gerado no ventre de sua mãe. Mas e o homem escapar da morte sozinho? Nenhuma chance, nem milhões, nem bilhões, simplesmente perdido. A lei, porque a lei é espiritual, eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Mas, graças a Deus,
Depois que Paulo disse assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Então ele diz no verso 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Meus amados irmãos, então concluindo, a graça de Deus é o único meio para que nós possamos atingir Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Oh, que maravilha! E os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Deus nos dê do seu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.